Seja bem-vindo a mais um Rodrigo Responde e hoje nós vamos responder a pergunta da Carla Gonçalves. Ela mandou uma pergunta pra gente falando assim: como vencer a procrastinação? Foi a pergunta dela e é sobre isso que eu vou falar aqui com você hoje. Já aconteceu com você de, por exemplo, você ter que fazer o imposto de renda, você sabe que tem que fazer isso e aí você vai deixando pra depois, vai deixando pra depois, vai deixando pra depois, até que chega no último dia e aí você faz? Por quê? Por que as pessoas procrastinam? Por que elas deixam para depois? Por que elas fazem amanhã o que elas poderiam fazer hoje? Eu vou te explicar, Carla, eu vou explicar aqui para vocês, galera. O nosso cérebro, ele funciona, ele é movido por duas grandes forças. Que forças são essas? Dor ou prazer. A gente faz o que faz para buscar prazer e fugir da dor. Mas por incrível que pareça, nós somos, 80% das pessoas são muito mais movidas por fugir da dor, por sair da dor, do que buscar prazer. Usando uma metáfora, se você estiver no sofá confortável e tiver que levantar para ter uma vida melhor, muitas pessoas não levantam. Por quê? Porque, olha, a vida podia ser melhor, mas aqui no sofá não está tão ruim não. Mas se tiver um prego ali te incomodando no sofá, se tiver doendo, daí você levanta. É ou não é verdade? Então a gente se move mais para fugir da dor. Como você vence a procrastinação então? Utilizando uma poderosa técnica de visualização para que você possa como é que eu vou te falar? Que você possa associar dor a não fazer e prazer a fazer. E que visualização é essa que eu ensino? É uma visualização chamada ponte ao futuro. Então, o que eu uso na minha vida para vencer a procrastinação e o que eu indico aqui para você agora, que está me acompanhando aqui no YouTube, ou ouvindo no podcast, no Lcast, ou talvez até assistindo no Facebook, associa muita dor, uma dor extrema a não mudar agora e associa um prazer imenso a mudar exatamente agora. E aí você não procrastina mais, você não deixa para depois. Rodrigo, você pode dar um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. O exemplo é o seguinte: quando você tem que fazer alguma coisa e você está deixando para depois, você precisa pensar no pior que pode acontecer se você deixar para depois. E exagerar com isso. Então, por exemplo, você resolveu que você vai ler 15 minutos de um livro por todos os dias. Você resolveu que você vai assistir. Tem muita gente nova entrando no L4. Nós estamos vivendo um momento que o carrinho está aberto, então tem muitas pessoas novas entrando no curso. Aí você tem bônus lá à sua disposição. Você resolveu que você vai assistir o bônus. Mas você vai deixar para depois. Então, lá tem um bônus, por exemplo, dentro da plataforma digital do L4, como trabalhar em casal e evitar conflitos, que é um treinamento meu e da minha esposa, da Rosana. Vamos dar esse exemplo aqui. Você pode assistir esse vídeo, mas você pode deixar para depois. Então o que você faz? Você fecha os olhos e pensa em você, num baita conflito com a sua esposa ou com o maridão, numa briga tremenda. Você pensa assim: caramba, nós estamos discutindo muito porque a gente trabalha juntos e tá horrível, nossos filhos estão chorando. Ou seja, associa dor a não se mexer. E aí você associa prazer. Caramba, se eu assistisse esse webinário, se eu assistisse essa palestra, como trabalhar em casal e evitar conflitos, e eu aprendesse o que a Rosana e o que o Rodrigo ensinam, eu poderia estar muito bem com meu marido, com a minha esposa. E aí você começa a visualizar isso. A gente poderia estar fluindo em estado de flow, a gente poderia estar performando muito melhor o nosso trabalho. E aí o que acontece? O seu cérebro entende: é hora de assistir, vou assistir hoje, não vou deixar para depois. Por exemplo, se você fizer o que tem que fazer hoje, se você fizer o imposto de renda hoje e não deixar para o último dia, você pode associar muita dor. Se no último dia eu estiver cansado, se no último dia eu estiver com febre, se no último dia eu estiver com dor de cabeça, se no último dia eu não quiser fazer, aí você associa dor a isso. Fecha os seus olhos e pensa no último dia, num dia que você talvez tivesse uma oportunidade de passear com quem você ama, sair, ou que você tivesse cansado, se tivesse com gripe, doente. Aí você fala assim: mas Rodrigo, é assim mesmo. Para vencer a procrastinação, você engana o seu cérebro. Você associa numa imagem mental muita dor a deixar para o último dia e muito prazer fazendo agora. Você pensa: se eu fizer hoje, e aí visualiza: caramba, eu vou estar livre disso, eu vou tirar isso na minha frente. Entra no estado, muda a sua fisiologia na hora do prazer, sempre faz primeiro a dor e termina com prazer, porque com prazer você termina com a fisiologia diferente. Yes, vou fazer agora, abre o olho, entra em ação
e faz. Experimenta isso e você vai ver que você vai conseguir, Carla, e vocês que estão assistindo, parar de deixar as coisas para depois e começar a fazer agora. Por exemplo, muitos de vocês estão deixando para depois para se inscrever no L4. Se você está assistindo esse vídeo meu e me acompanhando diariamente, o carrinho está aberto e amanhã, provavelmente, hoje ou amanhã, fecha, acabou, não tem mais vaga. E aí o que acontece? Você deixou para depois e depois não vem reclamar comigo porque não tem mais chance. Então, se por acaso você ainda quer estar entre os primeiros, você ainda quer ser uma das pessoas que vai estar fazendo esse curso avançado, clica aqui embaixo no link se você estiver no YouTube ou aqui em cima se você estiver no Face e para de procrastinar, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre as 3 coisas na vida que não tem volta. Tá a fim de saber que coisas são essas? Te vejo amanhã aqui no nosso canal do YouTube. Beijo no coração e até lá. Tchau, pessoal!